Olá, namastê, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo aí do horário que você está dando início a né, esse vídeo. E nós vamos aqui continuar com o nosso estudo que nós estamos fazendo acerca do princípio da teodiceia, não é, que é a explicação acerca do problema do mal, né, que nós estamos apresentando. Todo esse processo, né, assim, da questão do problema do mal em si, né, é o tratado acerca do, da questão da retidão e da justiça, né, aplicada na hora de nós analisarmos a personalidade de Deus, ou seja, a sua psique, que são os motivos pelos quais ele faz, ou as coisas como ele faz, do jeito que ele faz, a sua retidão e a sua justiça, o seu caráter, partindo do princípio de que haja uma pessoa, então nós precisamos, né, definir as consequências disso daí de forma que seja racional, não necessariamente um, usar um sistema que seja puramente racional, né? Mas também como na experiência que a vida produz através dos processos de interação empírica com a realidade, ter aí, né, alguma definição de experiência direta do ponto de vista empírico dessa qualidade de retidão e de justiça. E a contradição, não é, que surge, o paradoxo que surge a partir de uma proposição idealística a respeito da justiça, do caráter e da superioridade moral de Deus, né? Partindo, como falamos, do princípio de que haja uma pessoa que possa ser referida como sendo a pessoa Deus, nós então temos como consequência automática, a partir daí, o problema de descrever as suas ações com base nessa ideia racional de uma pessoa justa, né, e bondosa, e compassiva, e inteligente, e isso tudo gera o paradoxo do mal, né? Se essa pessoa pode ser descrita dessa forma, então, por que o mal está presente e atuante na nossa experiência empírica, né? Se do ponto de vista do racionalismo, a priori, a gente pode conceber uma ideia, né, de Deus seja racional e aceitável do ponto de vista, né, do empirismo, essa experiência a priori na relação com essa indicação a priori, ou seja, a ideia de Deus, não se confirma na prática. Ou seja, existe uma ideia que é o idealismo sobre Deus e que vai partir do princípio de querer um ser bondoso, amoroso, poderoso, etc. Mas uma observação direta da natureza demonstra aparentemente o contrário. Então você tem uma tese, né, você tem uma antítese, e aí nós temos que encontrar uma síntese, que seria uma solução para o paradoxo do mal, né, como foi sugerido aí pelo Hegel, né, o pensador alemão que contrapôs aí os problemas relacionados com o racionalismo e o empirismo, né, propondo aí essa síntese. E essa síntese ela não está muito clara porque o problema do mal persiste, apesar de haver uma proposição filosófica que é a questão da síntese, né, da dialética do Hegel. O problema está aberto e a gente vai então agora tentar aí apresentar algumas das, ok, alguns dos principais das principais justificativas, talvez nós vamos aí apresentar a principal justificativa, ok, para o problema do mal, tá? Então, assim, a principal justificativa do ponto de vista filosófico do porquê que o problema do mal ainda não foi solucionado
pela humanidade, pelo intelecto humano. Por que nós não temos uma equação final para o problema do mal ainda? Né? Qual é a justificativa para esse fator aí? Tá? Então, a partir de aqui, nós vamos apresentar, né, a série, o traço equívoco da Teodiceia, tá bom? Então, lembrando que a Teodiceia trata do assunto, do problema, né, da retidão, do caráter, da honestidade e da superioridade moral do princípio Deus, ok? E nós vamos apresentar, então, aqui algumas ideias que podem definir de forma objetiva o porquê, né, que esse problema não foi ainda resolvido do ponto de vista intelectual e como é que nós podemos resolvê-lo a partir dessa proposição inicial, tá bem? Então, muito obrigado pela sua participação até aqui. Nos acompanhe, que daqui em diante, então, é sobre isso que nós vamos falar. Muito obrigado, namastê, e até a próxima gravação.